Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para disponibilizar um vídeo para vocês em comemoração dos 1000 inscritos, como eu tinha prometido. E o vídeo aqui é uma pérola, certo? Na verdade é uma entrevista que eu dei para a rádio da Universidade Estadual de Londrina em 2012. Teve um congresso lá na UEL, o segundo colóquio de matemática da região sul. E eu acho que um dia antes da minha palestra, que foi no dia 24 de abril de 2012, eu dei uma entrevista para a rádio local lá, falando sobre a minha carreira, sobre algumas curiosidades e etc. Então, disponível para vocês, espero que vocês gostem, certo? Então, se tiver alguma pergunta a mais aí, escrevam nos comentários, certo? Se alguém está aparecendo nessa foto aí, certo? Também fale aí para mim. Grande abraço a todos, espero que gostem. Valeu! Imagine concluir graduação, mestrado e doutorado em menos de 5 anos, enquanto o tempo normal para a finalização de todas essas etapas é de 10 anos. Sim, isso é possível. O recordista cearense Diego Marques Ferreira obteve a mais rápida formação em doutorado de matemática do país. As informações com a estudante Júlia Espina. O segundo colóquio de matemática da região sul, que está sendo realizado aqui no campus até amanhã, dia 28, trouxe um convidado inusitado. O matemático e professor da Universidade de Brasília, Diego Marques Ferreira, é o primeiro acadêmico do país a concluir graduação, mestrado e doutorado em apenas 4 anos, 4 meses e 4 dias, enquanto que o tempo normal seria de 10 anos. Na palestra ministrada durante o colóquio, Diego falou sobre sua pesquisa, teoria dos números transcendentes, história e alguns fatos intrigantes e explica do que se trata este estudo. Antes de falar em números transcendentes, na verdade, existe a área maior, que seria a teoria dos números, que é uma teoria matemática que estuda o comportamento de alguns tipos de números, como fossem espécies de números, certo? Então, dentre esses vários números, que são os números primos, números compostos, números perfeitos e etc., existe uma classe de números chamada números transcendentes, dentro dos números reais. Então, a ideia é você classificar quando é que um número é transcendente e quando não é transcendente, né? Então, isso é um problema bem antigo, não tanto antigo quanto a história da matemática, mas bem antigo, de 200, 300 anos atrás. E a minha pesquisa é basicamente essa, é tentar entender um pouco mais no universo desses números tão complicados. Diego conta que o gosto pelos números surgiu muito cedo. Com apenas 3 anos de idade, aprendeu a somar. Minha mãe me contava assim que somar eu aprendi muito rápido, com 2, 3 anos. E eu sempre não gostava muito, até hoje não gosto muito de, digamos assim, entre aspas, bagunça. Então eu não saía para a hora do intervalo, então mesmo com 3, 4 anos, eu ficava na sala desenhando, gosto muito de desenhar e encontrar padrões, ficava pintando, fazendo aquelas coisas bem. E isso é a minha parte infantil mesmo, certo? Na parte mais já do primeiro grau, no ensino médio e tudo, eu gostava bastante de matemática, certo? Não gostava principalmente porque eu achava que matemática a gente não precisava discutir, né? Ou tá certo ou tá errado. Então, mesmo que você fale com uma pessoa que tem 50 anos de estudo, você pode estar certo. Diferentemente de outras áreas que você tem que ter toda uma bagagem de experiência para poder argumentar. Então, eu sempre tirei as melhores notas em matemática. Eu gostava de competir muito, então fazer competição com pessoas que não estavam competindo comigo. Então, vamos ver quem tira a melhor nota, vamos ver coisas desse tipo, com pessoas que estavam no primeiro ano, disputando com pessoas do terceiro ano. Então, eu sempre gostei muito disso. Matemática sempre tive muita facilidade. Como o primeiro acadêmico do Brasil a concluir graduação, mestrado e doutorado em apenas 4 anos, 4 meses e 4 dias pela Universidade Federal do Ceará, Diego observa que a disciplina foi um elemento fundamental na conquista de seus objetivos. A minha grande complicação na graduação foi exatamente fazer muitas disciplinas, certo? Então, eu fazia 8 disciplinas por semestre, onde 2 disciplinas eram de física, uma de computação. Tem que ser muito seletivo com o seu tempo, né? Então, por exemplo, física eu só estudava eu ia para todas as aulas, não faltava uma aula de física, disciplina de física avançada, certo? E só estudava para a prova meia hora antes da prova. Nunca tirei uma nota baixa em nenhuma disciplina. E isso sempre dava certo por esse meu desejo, certo? De sempre aprender. Então ia e aquela meia hora antes eu me dedicava o máximo para aprender tudo, como se tivesse que entender tudo aquilo ali e não faltava as aulas, né? Quando você não tem tempo, tem que fazer isso. Quando eu terminei a graduação, que foi em 3 anos, eu entrei no mestrado e já tinha feito várias disciplinas do mestrado durante a graduação, já tinha feito todos os exames de mestrado durante a graduação. Então, quando eu entrei no mestrado, eram 2 disciplinas por semestre. Na verdade, já tinha terminado. Então, no mestrado, eu comecei a fazer disciplinas do doutorado. Só que eram 2 por semestre. Então, para quem fazia 8 disciplinas,
já pegou aquela base, já pegou aquele começo, porque quando você entra, quando você sai do segundo grau e entra na faculdade, você é muito verde assim ainda, né? Então tem muita coisa que você não sabe. Depois que você começa a aprender na marra, do início para o fim, ou vice-versa, você fica muito, digamos, calejado, você fica muito duro para aquilo ali. Então, quando o mestrado foi muito tranquilo, sabe? No mestrado só foi mesmo fazer a dissertação, então eu tinha muito tempo livre, eu podia estudar para coisas do doutorado, coisas avançadas. E então, durante o mestrado, eu trabalhei na minha tese de doutorado. Então, quando eu entrei no doutorado mesmo, já tinha feito tudo, foi só mesmo para defender a minha tese. Já para aqueles ouvintes que não têm muita afinidade com os cálculos, Diego afirma que há maneiras de facilitar o aprendizado da matemática. A ideia é você estar todo dia olhando um pouco. É como se fosse, vamos pensar, um curso de idiomas. Se você todo dia você não estiver ali olhando alguma coisa, você não vai ser fluente naquilo. Então a matemática tem uma certa fluência, tem uma bagagem que você tem que ter, né? E essa bagagem só com a experiência que você consegue. Então você resolve vários exercícios, e cada exercício que vai vir depois tem uma chance maior de você já ter resolvido ou você já ter visto um parecido, né? Então se você não resolve, se você não trabalha, se você não exercita, tudo para você é novidade. E tudo que é novidade é complicado. É estar ali com a matemática sempre, estar ali tentando olhar um pouco, todo dia olhando um pouquinho, lendo o que o professor falou, tentando entender, e é como se fosse um medo de avião. Tentar deixar para lá, né? Esquecer isso. Diego Marques Ferreira, professor da UNB, que esteve na UEL a convite da coordenação do 2º Colóquio de Matemática da Região Sul. O colóquio segue até amanhã no Anfiteatro Maior do CCH, no campus da UEL. Júlia Espina para o UEL FM Notícia.